Agora são 11 horas em ponto no Rio de Janeiro. Muito bom dia, segunda-feira. Muito bom dia para você, ouvinte amado. Olha aqui uma de nossas ouvintes, gente, está dizendo aqui, olha, ela cita 1 João capítulo 5, versículo 19, que afirma: o mundo jaz no maligno. Mas eu percebo que vivemos ignorando essa realidade, conta a nossa querida ouvinte. Eu sei que é necessário equilíbrio, só que uma total descrença dessa verdade não pode nos levar à morte espiritual, pergunta a nossa ouvinte. Como constatar que estamos sendo vítimas de opressões, possessões e até maldições? Em caso de batalha espiritual, como saber quais armas nós devemos usar? Como estar preparado para as guerras espirituais de maneira equilibrada e saudável? O que você pensa sobre esse assunto, hein? Já se percebeu dentro de uma batalha? Já se percebeu dentro de uma luta espiritual? Quais as armas você deve usar? Já percebeu que há pessoas que são meio descompensadas? Desequilibram para um lado ou às vezes desequilibram para o outro. Tudo é batalha e às vezes nada é batalha. Como entender o que é e o que não é? É o tema do programa de hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te abraçar, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Com a gente no programa de hoje, acolhemos com carinho o pastor Sil Farney, da comunidade evangélica de Mesquita. Também com a gente a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Márcia Torres, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. O pastor César Carvalho, da comunidade cristã Novo Dia, também está conosco. E o pastor Vladimir Peixoto, da Igreja Evangélica Ministério Pison, em Nilópolis, onde hoje nós vamos ter o culto da 93 FM, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais daqui a pouquinho, para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM, diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo. Sempre bom demais ter você com a gente aqui na 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, pastor Vladimir, é um prazer tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase inicial: sei que é necessário equilíbrio, só que uma total descrença dessa verdade não pode nos levar à morte espiritual? É a pergunta que faz a nossa ouvinte. Que pensa o senhor? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia todos os ouvintes da Rádio 93 FM. É algo muito interessante, porque sabemos que paralelo ao mundo físico que vivemos, que apalpamos, que tocamos, existe um mundo espiritual que reage ao mundo físico. E as coisas que acontecem no mundo físico acontecem primeiramente no mundo espiritual. Quando nós entendemos essa realidade, torna-se mais fácil compreender determinadas situações que ocorrem no mundo. Por isso, a nossa ouvinte diz: o mundo inteiro está no maligno. Eu quero ouvir a opinião também do pastor César Carvalho. Pastor, muito bom dia. Bom dia, J.R., bom dia aos queridos debatedores e aos ouvintes da rádio. De fato, a negação
do mundo espiritual é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores entraves para que você viva a vida de maneira plena. Há muita gente que, de fato, nega essa realidade e, por conta disso, é atacado sem saber nem por que e como. E, por conta disso, se fragiliza. Negar a existência e até mesmo a obra de Satanás, muitas vezes fala-se isso até em nome de Jesus, né? Fala-se muito do diabo e tal, mas quem revelou mais profundamente as obras do maligno foi o próprio Senhor Jesus. Ele veio desmascarar o maligno para que as pessoas pudessem, então, preparadas para esse embate, perceber a espiritualidade como um ponto central, como alguma coisa que é o cerne da vida. Muita gente considera o corpo como o cerne da vida e por isso aí vivem aí trabalhando o corpo de maneira sistemática, quando na verdade nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e que habitamos num corpo, ou seja, o espírito é sempre mais importante que qualquer coisa, e a negação dessa espiritualidade gera talvez das maiores dificuldades para viver a vida intensamente. Pastora Márcia, muito bom dia, seja bem-vinda uma vez mais ao nosso debate 93 de hoje. A senhora concorda, pastora? Concordo. Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes. Concordo plenamente. Ela diz que há uma descrença e ela percebe que algumas pessoas não estão percebendo essa realidade. E eu constato isso mesmo no dia a dia, trabalhando com pessoas que se dizem cristãs ou pelo menos estão congregando numa igreja, que realmente desconhece ou não se preocupam quando é falado, porque normalmente em todas as igrejas os pastores estão orientando, estão falando, estão alertando, mas tem pessoa que parece que faz vista grossa, e eu já vi muitas pessoas sendo envolvidas numa batalha espiritual ou num problema sério de opressão, exatamente por achar que não é tão sério assim como o pastor fala, ou como a palavra fala, ou como alguém falou, entendeu? Há uma certa vista grossa. E quando a Bíblia diz que o mundo jaz, nós temos que fazer a distinção, como o pastor Vladimir já falou, do mundo físico para um mundo espiritual, que apesar de nós não vermos, mas ele é real. E a palavra de Deus é que mostra para nós essa realidade. Então eu concordo que há realmente um certo descaso com essa questão, que ela está eu diria que todos os dias nós temos a oportunidade de presenciar isso. Pastor Silfarne, bom dia, bem-vindo, querido, também ouvindo a sua opinião no programa. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Sim, não tem como discordar do que os pastores disseram, é isso mesmo. Acho que a própria palavra da ouvinte, quando fala de equilíbrio, né, é a tônica principal aqui. Assim, é verdade que muita gente, como foi dito aqui, procura trabalhar a questão do mundo espiritual ignorando. Mas o fato de você não crer no mundo espiritual não faz com que ele deixe de existir. Ele existe, você crendo ou não. Agora, o que é importante ressaltar é que talvez tenhamos corrido o risco dos extremos, como sempre, né? Toda a ênfase doutrinária excessiva, ênfase teológica excessiva, ela é problemática. Então, durante muito tempo, houve uma grande onda de batalha espiritual. No tempo surgiu, por exemplo, esse Mundo Tenebroso, que era um romance, na verdade, né? Que apontava para o mundo espiritual. Falou muito desse tema e parece que virou uma ênfase doutrinária. Depois vem uma outra onda, principalmente a partir dos anos 80, anos 90, tentando trazer que não é bem assim, o mundo é mais natural, e que é verdade, é o equilíbrio, porém parece que em alguns lugares foi para outro extremo, dando essa impressão que tudo é natural, tudo é emocional. Por exemplo, eu sou estudante dessa parte da psicologia, sei da importância dela, mas não pode tratar tudo só como psicológico, só como emocional. Existe um mundo espiritual. A própria psicologia, que tentou romper com essa proposta metafísica, trazendo tudo para a matéria, já estuda de fato a inteligência espiritual, a influência. Há muitos teóricos da psicologia que estudam a questão da espiritualidade hoje, não dá para anular. Enquanto mais nós teólogos e pastores podemos pensar dessa forma. Então eu creio que é importante entendermos o equilíbrio e entendermos que existe sim um mundo espiritual, e ignorarmos esse mundo espiritual pode sim ser uma sentença de morte, como a nossa ouvinte declarou no seu e-mail aqui. Ela continua dizendo aqui para nós, além de dizer que é necessário equilíbrio, né? Só que uma total descrença dessa verdade não pode nos levar à morte espiritual, e vocês constataram que de fato esse é um risco que a pessoa corre quando ela não leva em consideração. É como se você imaginasse que numa área específica existe um grande risco de bala perdida, especialmente quando tem duas comunidades em briga ou quando existe um ataque, enfim, e você diz, não, isso comigo não vai acontecer, passa em pé, andando,
entendeu? Erguendo os braços para ser visto, ou seja, a chance de você ser alvejado aumenta ainda mais. Parece que esse é um exemplo para poder ficar um pouco mais concreto aqui o nosso entendimento. E aí o ouvinte pergunta como constatar que estamos sendo vítimas de opressões, possessões e até maldições malignas. Em caso de batalha espiritual, como saber quais as armas nós devemos usar? Como estar preparado para as guerras espirituais de maneira equilibrada é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acredita em batalha espiritual? 100% dos ouvintes por telefone dizem que sim. 99% deles no nosso site também dizem que acreditam. Aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319. Uma das nossas ouvintes diz o seguinte, que ela fala que ela acredita que o povo de Deus passou a ficar anestesiado quanto à questão da batalha espiritual. E um dos nossos ouvintes diz assim: bom, para se entrar no campo de batalha espiritual, acredito que é preciso, em primeiro lugar, dominar os conflitos internos. Do contrário, é complicado batalhar. Eu quero saber o que pensam os companheiros ainda sobre essa participação pelo WhatsApp, começando aqui com o pastor Silfarne. Pastor, o senhor concorda com o que disse o ouvinte? Sim, tem que observar, acho que ignorar e não perceber que é a coisa interna mesmo, é interna. Eu penso, quando já trabalhando especificamente a questão dos ataques do inimigo, né? Uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que ela faz sentido, que o diabo não tem poder sobre nós, a não ser o poder que nós mesmos damos a ele. E uma das formas de dar poder ao diabo de agir é ignorar a sua ação. Então é importante estar observando o que acontece dentro da gente, os conflitos internos, os conflitos emocionais, os conflitos interpessoais, que todos esses conflitos possibilitam ações malignas, sim. Eu diria, pastor, que o emocional abalado ou desequilibrado, ele se torna um alvo fácil para a atuação do inimigo. É uma linha que eu diria muito tênue, a gente na psicologia vê isso, né? Entre... muitas vezes, entre o que é emocional e o que é espiritual. Mas é muito difícil você não notar também ataques do inimigo num emocional muito fragilizado e muito desequilibrado, né? Por isso que o Senhor, quando ele veio primeiro para tratar as questões da nossa alma. E como hoje nós encontramos em qualquer igreja, em qualquer lugar, muitas pessoas doentes emocionalmente, e aí há aquela coisa de, às vezes, fechar os olhos e para aqueles que querem descambar só para esse lado, levar tudo para o psicólogo, levar tudo para a terapia. Eu diria que nem tudo é para terapia. Nem tudo é para terapia. Tem pessoas que elas estão precisando buscar mais a Deus, se entregar mais àqueles... Porque a nossa alma é uma terra onde só o Espírito Santo pode penetrar. E tem pessoas que vão para uma igreja, mas não se entregam totalmente. Porque se há uma coisa que Jesus veio fazer, é nos tornar melhores do ponto de vista emocional. Primeiro para se relacionar com Deus e depois relacionar aqui na horizontal. Então, há muita essa confusão. Eu percebo isso, tanto no meu consultório como na igreja. Eu percebo isso, essa linha divisória, entendeu? E as pessoas até perguntam: pastora, mas isso é do diabo ou é emocional? Às vezes começou com emocional, como não foi tratado, foi protelando, o inimigo já está atuando ali, que é o que a gente pode constatar aqui. É uma porta aberta, a porta aberta, pastor. Porta como uma acesso. opressão. A pessoa acaba ficando oprimida por algo que começou no emocional. Então, a Bíblia fala sobre ela mesma, dizendo que ela, a palavra, é como uma espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas, para entender como as coisas são entranháveis e misturadas. Na verdade, sim, muito bem, pastor, muito bem colocado. Por não cuidarmos de questões emocionais, a gente pode estar possibilitando atuação maligna de verdade. A grande preocupação que nós temos que observar hoje, no meio do povo evangélico, é vida com Deus. A realidade que está incêntrico dentro da vida com Deus. Mas quando falamos em vida com Deus, fica muito vago, fica muito solto. E as pessoas têm se colocado, cada um tendo um tipo de vida com Deus. E na realidade, a Bíblia é uma bússola que vai nos orientar, vai nos conduzir para realmente ter uma vida de fidelidade, uma vida de sinceridade, uma vida de devoção ao Senhor. E isso vai nos fortalecer para que nós venhamos combater esses ataques do inimigo, que a toda hora sofremos.
E talvez, pastor Vladimir, pastores e ouvintes, o maior equívoco de todo o processo na caminhada cristã seja tentar evitar o inevitável. Porque é inevitável enfrentar batalha espiritual. Sim, você sim. pode estar fortalecido ou fragilizado, você vai enfrentar batalhas espirituais. Jesus acabara de ser batizado por João, confirmando assim, cumprindo a palavra, recebe do Pai uma palavra dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Ele então, pelo Espírito, é conduzido ao deserto para ser tentado. E ele é tentado por Satanás depois de 40 dias de jejum, de abstinência, de fragilização do próprio corpo, e Satanás vem com propostas em todos os níveis, no nível do corpo, no nível da alma e no nível do espírito. E a única maneira de rechaçar a intenção maligna, de tirar Jesus do foco, foi a palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós nós estamos fazendo a coisa errada, tentando evitar aquilo que é inevitável. Eu vou fingir que não existe para não tocar no assunto. Meu irmão, um crente em Jesus não tem que fingir que não existe. Ele tem que se aprofundar e mergulhar nas Escrituras e se apropriar das verdades bíblicas, para que na hora que houver a necessidade, ele tenha as armas necessárias para vencer a qualquer tipo de intenção maligna de destruição, porque a verdade é que o diabo, ele tem a intenção realmente de roubar, de matar, de destruir. Ele tem a intenção de acabar com a nossa vida de uma maneira a não acabar com a existência. Ele quer acabar com a vida sem acabar com a existência, que foi um pouco a tentação que Adão e Eva sofreram. Vocês vão morrer, mas ele não estava interessado na morte física, ele estava interessado na morte espiritual. Parece, quando a gente vê o texto completo, que Adão e Eva continuaram vivos, mas na verdade o espírito foi assassinado naquele momento pela prática do pecado. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: eu me sinto muito oprimida, ela conta aqui pelo nosso WhatsApp, eu fui diagnosticada pelo psiquiatra com depressão e eu fui medicada, mas meu pastor me disse que isso é espiritual. Como discernir se é psíquico ou se é espiritual? Pergunta a nossa ouvinte. Bom, ontem mesmo eu atendi um caso assim e eu também indiquei o psiquiatra, entendeu? Porque há um nível de depressão que a pessoa precisa de uma ajuda, porque vai haver aí um componente físico mesmo, é neurológico. A pessoa teve aí descarga no cerebral, que liberou a endorfina, ou menos endorfina, menos serotonina, que é o hormônio do prazer. Isso vai baixando o nível. A pessoa precisa entrar com um remédio. Se o pastor disse que é espiritual, eu não conheço o pastor, não sei com... Espero que ele tenha tido discernimento. Espero que ele tenha tido discernimento, exatamente. Mas é muito sério isso, você... por exemplo, uma pessoa pós-parto, às vezes. Acontece muito, a pessoa tem depressão pós-parto. A gente lida muito com isso. É um período que ela está necessitando. É claro que tem causas emocionais também que levam à depressão pós-parto. Mas nem sempre. E a depressão hoje, há depressões com níveis tão fortes que estão levando pessoas ao suicídio. E a própria pessoa não sabe o nível dessa depressão. Entendeu? Nós temos lidado com esses casos. Então, aí tem que ter realmente, tem que ouvir o histórico da pessoa, porque uma depressão maior, ela vem com histórico carregado, né, pastor? Você sabe disso. É um histórico pesado de coisas difíceis que a pessoa enfrentou. Então, vai atingindo o físico mesmo. Principalmente se ela é uma cristã, se ela busca a Deus, se ela lê a Bíblia, se ela ora, se ela está em comunhão com a igreja e com Deus, é muito, às vezes, até arriscado dizer. Eu acho, pastora, que há um preconceito também no mundo religioso, principalmente evangélico, quanto às questões de ordem psiquiátrica. A gente trata com muita facilidade qualquer órgão do corpo, menos o cérebro. Exatamente. Isso. A gente toma remédio para qualquer coisa. A gente vai a qualquer médico, mas quando fala psiquiatra, a pessoa fala, não, isso é coisa do diabo lá, não o psiquiatra, mas aquela dor que ela vem sentindo, a tristeza ou a doença, é coisa... E a gente tem que romper com esse caminho de preconceito em relação a essa situação. Eu tenho na minha família uma história do meu avô paterno que se suicidou lá no interior de Goiás por conta de uma depressão fortíssima não diagnosticada. E a gente pensa assim, não, mas faltou oração.
crente em Jesus. Crente, sabe? Homem fiel a Deus, temente ao Senhor, mas cedeu numa realidade de um tempo, antes dos anos 50, numa realidade que não se tinha nem diagnóstico disso. Agora, hoje, eu fico pensando que a incitação do preconceito pelas vias do sacerdócio deve ser rompida. Exatamente. E outra coisa importante pra gente pensar, desculpa, pastor, é que o ser humano, ele é um ser complexo, né, cara? Ele não é... Muito. Como eu falei na igreja, eu sou Silfarne espírito, é uma pessoa, Silfarne alma é outro, Silfarne corpo é outro. Espírito, alma e corpo é tudo que eu sou. Então, as coisas são entranhadas, são misturadas. Então, às vezes, como a pastora disse muito bem, uma depressão pode começar no emocional, passar pro biológico, pode começar no biológico, passar pro emocional. Exatamente. E o espiritual está misturado nisso tudo. Então, desculpa, eu não conheço o pastor que falou, a não ser que tenha tido um discernimento claro do Espírito Santo, pode né? ser. Não estamos o Espírito Santo revela. Mas muitas vezes nós, pastores, nos arvoramos de uma certa arrogância, dizer, não, olha, isso aqui é espiritual, você tem que largar nós psiquiatra. Então, é importante ouvir as vozes todas, ouvir todas as matizes, toda essa possibilidade de não tem um aspecto que vocês disseram que pode ser uma questão espiritual ou pode ser uma questão psíquica, que é uma porta que se abre para a questão espiritual. Então, eventualmente, uma palavra pastoral numa hora como essa, imaginando aqui que tem sido uma palavra equilibrada, não deixe de cuidar também do lado espiritual. Isso. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e eu vou entender outra. Eu vou ouvir outra coisa. Então, porque quando a pessoa diz assim, é espiritual, ou seja, se é espiritual, a interpretação pode ser, isso é espiritual, ou seja, não é psíquico. Pode parar de tomar um remédio, pode parar com isso tudo. É isso. Agora, se a pessoa disser o seguinte, olha, toma um remédio, mas cuida também do seu lado espiritual. Exatamente. Não é isso? Isso. Na realidade, eu consigo entender que a necessidade de observar alguns aspectos. Sim. Que é muito complexo, você não pode diagnosticar, é espiritual. Exatamente. Você tem que procurar saber quando começou essa enfermidade, como ela se originou, de que forma ela aconteceu, se há já esse quadro na família, alguns aspectos eles têm que ser observados, se há feridas, se há mágoas profundas. Não é simplesmente você observar aquele quadro de início e dar um diagnóstico que é espiritual. É uma questão complexa, porque quando a pessoa afirma o outro, se não está numa fase boa, em geral, se você está sob efeito de remédio, você precisa cuidar. Então, até há pessoas que dizem, você está tomando um remédio, um ansiolítico, alguma coisa um pouco mais pesada, você precisa ter algumas atividades, seja esportiva, alguma atividades sociais que vão te favorecer nas outras esferas da sua vida, o que inclui a vida espiritual. Ou seja, em hipótese alguma, a vida espiritual é menos importante, mas é necessário ter aí o equilíbrio para que você não diga, não tome o remédio quando é hora de tomar o remédio, especialmente se você diz para alguém, olha, não tome o remédio, mas se a sua cabecinha dói, você já sabe o remédio que toma. Exatamente. Entendeu? Se tem uma dor nas costas, você já sabe qual é o spray que utiliza. Então, peraí, se eu uso o spray, por que eu vou dizer pro outro não tomar o remédio? Se Deus criou e tem dado inteligência ao homem para isso, a não ser que seja uma questão absolutamente clara do tipo, mergulha aí nesse rio 7 vezes, vai dar tudo certo. Eu tenho uma percepção, JR, que você tocou num assunto que é muito sério, que é a questão do que eu ouço. Como você ouve aquilo que foi dito, não é? E eu tenho analisado ao longo do ministério pessoas com quem eu lido, que vivem essa questão principalmente emocional, elas têm uma dificuldade de interpretação porque ouvem muitas vezes só o que desejam. Elas só interpretam ouvindo aquilo que querem, selecionam bastante, e talvez tenha sido esse o caso dessa irmã em relação ao pastor. Eu espero que seja mesmo, mas se não, é também um alerta a todos nós pastores para que a gente não acumule uma carga que nós não precisamos acumular. Se der tempo, JR, colocar o contraponto aqui. A gente falou aqui da ideia da pessoa que só cuida espiritualmente e não cuida psiquiatricamente. É o outro oposto. Só antes de entrar nisso, só nesse ponto aí do pastor César ainda, é que é muito difícil você descobrir o que a pessoa ouviu. É muito difícil. Se você perguntar para a pessoa o seguinte, você entendeu?
Pode dizer, entendi. Então repete. A pessoa vai dizer, você acha que eu sou besta para repetir? Mas seria Aí você faz o quê? Você faz por escrito? Ó, vou te escrever aqui. Olha que situação complexa, porque na correria do ministério, às vezes a pessoa está na porta da igreja, no final de um culto, fala rapidamente. Então você supõe que a pessoa tenha entendido, você repete, às vezes repete, você só não pede para a pessoa repetir o que você já repetiu, para não ficar chato, mas eu acho que seria o ideal, sabia? Você vê, tu repete, o cara já frisou o que ele entendeu e guardou na cabeça, não tem jeito. Porque até, enfim, isso acontece em todas as esferas. Você prega, se você perguntar para as pessoas o que você entendeu, pode ser que ele tenha entendido uma coisa que você não falou. Só, realmente, pastor, o senhor falou que eu falei isso? Não falei, então, falou, pastor, foi o que eu ouvi. Falou. A questão do contraponto é o seguinte, eu fico preocupado com o outro lado. Hoje muitos cristãos têm ido buscar terapia, que é uma coisa boa, é importante buscar, mas entenda uma coisa, falando especialmente para quem conhece a palavra de Deus, enquanto não submete aos princípios da palavra, não há cura real. Então a pessoa passa anos em terapia, mas não quer obedecer, quer continuar vivendo em pecado, quer continuar na vida dupla, quer continuar na vida de iniquidade. Os princípios de Deus, a cura total está na obediência à palavra, porque o espírito é curado. Se você vive uma vida no espírito, você tem saúde. Na verdade, a terapia é uma ferramenta, a psicologia é uma ferramenta muito importante, como outras ferramentas há. As pessoas estão substituindo hoje também a obediência à palavra a um processo terapêutico. Então a cura da alma não está no divã da psicologia, a cura da alma está na obediência à palavra. As pessoas querem só se sentir bem, só aquela aparência melhora. Pastor, quero reafirmar algo que eu já tinha dito. Vida com Deus faz bem para a alma, para o corpo e para a mente e para o espírito. Na realidade é que está sendo muito vago, cada um tem tido um tipo de vida com Deus. Vida com Deus não é aquele momento que você chega na igreja. Vida com Deus é no seu dia a dia, é na sua vida familiar, no seu trabalho. Você tem vida com Deus diariamente, na sua postura, na sua conduta, na forma que você se posiciona, a sua busca a Deus nos seus momentos particulares de orações, a leitura da palavra, a sua consagração, a sua separação para Deus. Isso tudo faz parte de ter uma vida com Deus. Só que as pessoas querem ter as suas vidas com Deus das suas formas. E abrem portas para que essas opressões, essas possessões demoníacas até se manifestem. Aqui uma de nossas ouvintes está dizendo, olha, pelo nosso WhatsApp 968038319, eu estou passando por um processo que acredito se tratar de uma opressão. De vez em quando eu tenho pensamentos horríveis sobre meu filho. Eu amo muito, diz a nossa ouvinte. Ele é maravilhoso, mas vem à minha mente tentar contra a sua vida, coisa que eu jamais faria, mas o sentimento me deixa muito triste, angustiada e depressiva. Conversei com meu pastor e ele disse que não é espiritual. Fiquei sem saber o que fazer. Isso aconteceu num período em que me acheguei mais a Deus. Leio a palavra todos os dias e oro muito. Estou orando, tenho fé que Deus me libertará disso, mas ainda assim irei ao psiquiatra. Conta a nossa ouvinte que ainda pede as nossas orações. Eu acho que seria interessante, antes de ir ao psiquiatra, procurar um psicólogo cristão. Exatamente. Sabe por quê? Eu já vi esse sentimento acontecer com mães. Às vezes tem a ver, nós temos 3 tipos de memória. Uma das memórias é uma memória que fica como se fosse um HD bem escondidinho, que ali ficam coisas que, às vezes, com o acontecimento da nossa vida, a nossa memória busca lá atrás. E eu já vi mães que reproduzem, às vezes, com os filhos, coisas que elas não queriam, elas já não estão mais naquela fase, mas às vezes de alguma memória que elas sofreram lá atrás, às vezes com a própria mãe, com o próprio pai, isso vem repetir. Isso pode acontecer. É uma das hipóteses, Então, eu acho que o melhor aí seria ela buscar uma psicóloga e evangélica, entendeu? Para ela se orientar primeiro. Não é nem caso de psiquiatra. Pensamento ruim, qualquer um de nós aqui temos, entendeu? Agora, se é um pensamento reincidente, que permanece, que já está deixando ela incomodada, talvez ela precise falar disso com uma pessoa que entenda essa área emocional. Porque nós buscamos muito isso. A pessoa reproduz, por exemplo, a nossa alma, como o pastor já colocou aqui, pastor Sil, nós somos esse tripé aí, espírito, alma e corpo. É difícil essa divisão, até didaticamente é difícil a gente falar, mas a nossa alma é o lugar onde fica todas as marcas de tudo aquilo que acontece conosco. E coisa que acontece conosco até na nossa gestação, porque isso já é comprovado. Se a mãe teve uma gestação tumultuada, com conflito, assim, e já tem
vários casos que poderia exemplificar, mas não é o caso aqui. Então, nós ficamos marcados. A alma é esse lugar. Então, tem coisa que em determinado momento da vida, alguma coisa aparece ali que parece que não tem nada a ver com o seu contexto, mas é algo dessa alma que já estava marcada. E a pessoa está crente, está na igreja, está fazendo tudo, mas era um cantinho lá que precisava ainda o Espírito Santo trabalhar. Entendeu? Então, eu acho que não é legal agora ela procurar um psiquiatra ainda de imediato. Eu acho que essa etapa seria a etapa recomendável em todos os casos. Olha, eu acho que eu tô precisando e tal. Aí vai o psicólogo vai identificar se vai precisar ou não. Exatamente. Porque o psicólogo, em geral, ele não pode receitar. Né? Quem vai receitar, vai tomar um remédio, é o psiquiatra. Mas a gente sabe muito bem que hoje em dia nós temos muitas pessoas que já tomaram determinado tipo de remédio, e tem remédios que se tornam muito populares, né? E as pessoas compartilham o remédio. O que a gente achava... Depois do Dr. Google, então, você vai no Google, tem um remédio. O que a gente achava, né? Quer dizer, a tarja preta era uma coisa assim, olha, isso aí ela tem uma receita especial, para comprar tem que colocar enfim, são vários dados, exigências, mas tem muita gente que tem mais e inclusive comercializa. Comercializa o remédio, porque diz, não, funcionou para mim. Né? Porque não pode. Não pode. Vender não pode. Não pode. Comprar sem receita não pode. Isso aí é ilegal. É ilegal. Mas eu estou dizendo isso porque tem pessoas que fazem isso, porque são receitas que já foram dadas, que já se ouviu a respeito. A pessoa pede mais para poder exatamente exercitar a sua medicina de maneira ilegal, o que é crime, volto a repetir, isso é crime, mas esse passo seria o ideal, psicólogo, para depois entrar no psiquiatra, é isso? Pastor, ou não? Pode falar. Porque, na verdade, evidentemente, tem um preconceito com a psiquiatria que é seríssima, né? A psiquiatria é uma área da medicina, o psiquiatra é um médico, ele fala, ele aprende muito pouco, desculpa se o psiquiatra me ouviu, mas a verdade é essa, muito pouco sobre, de fato, questões psicológicas, ele entende muito sobre questões neuronais, funcionamento cerebral, hormonal e tudo mais. O psicólogo não entende tanto disso, entende mais as questões emocionais, embora aprenda também sobre conexões neuronais, sobre questões hormonais. Então, são áreas distintas. Então, é importante o psicólogo, porque muitas vezes, como a pastora disse, não é caso de medicamento, é uma terapia, é uma catarse, é botar para fora a sua dor. E o psiquiatra, como ele é um médico, vai dar medicamento. Tem mais uma coisa séria que eu vou falar, e evidentemente, em toda a área de atuação, há bons e maus profissionais, e há psicólogos até psicólogos que infelizmente de forma equivocada receitam remédio, é manipulada, tem tanta terapia maluca hoje aí, e a psiquiatra também que infelizmente é comprado por empresas de laboratórios farmacêuticos, que quer vender medicamento de qualquer jeito. Então, muito cuidado. Por isso eu vou alertar, mesmo correndo o risco de ser visto de forma preconceituosa, sim, é importante procurar um psicólogo cristão, gente séria, que tem um princípio de Deus, que vai te orientar de forma correta, e se o psicólogo é sério, ele vai te recomendar psiquiatria se for preciso. E tem uma coisa que a pastora Márcia falou, que é fundamental entender também, gente. Todos nós somos assolados por maus pensamentos. Ou seja, nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. O que a gente pode evitar é que ele faça ninho. Exatamente. Se você já chegou num nível de estar um ninho na sua cabeça, de pensamento, não tem muita alternativa. Você vai precisar de ajuda de alguém para remover essa situação. Agora, maus pensamentos, todos nós, porque senão a gente pode correr o risco de estar todo mundo aí, eu tô com um mau pensamento aqui, encher os consultórios, os gabinetes pastorais. E, gente, tem coisa que a gente mesmo tem que enfrentar. Esse enfrentamento faz parte da vida humana. Mas olha, um parênteses aqui, eu acho que é importante aqui para nossa reflexão. Houve um tempo em que muitos pastores fizeram cursos, né, de psicanálise em especial, né? Muita gente fez. 2 anos. Né? 2 anos. Pode falar sobre isso, né? E pode falar. E isso de alguma forma, foi uma onda, né? Tá lembrado disso? Foi uma onda. Inclusive, esse curso foi oferecido por correspondência também, não foi nem educação à distância. Enfim, de alguma forma, os gabinetes pastorais, eles se transformaram em consultórios de psicanalistas. E o consultório de psicanalistas se transformou em gabinete pastoral. Em alguns casos, não era nem uma coisa, nem outra coisa. Então, essa habilidade, uma habilidade específica, exige um preparo específico. Isso é muito complicado. E às vezes é o seguinte: nem estudou psicanálise, não. Psicanálise, se o cara estudou psicanálise, é uma ferramenta que ele pode utilizar. Mas a pessoa diz, não estudou, leu um livro e já está
psicologizando a história, entendeu? Olha, isso aí é o seguinte, isso é influência disso, daquilo outro. Só que isso entra com viés espiritual, porque quem diz isso é o pastor. Então isso é ouvido como uma palavra de Deus para sua vida. Como é que vocês compreendem esse assunto? Então, isso é um assunto muito sério, a gente não vai ter tempo de entrar tão profundo, mas existem organismos que regulam, né? Então, acho que quando você pensa em psicologia, você pensa no CFP, no CRP, né? Em estadual, e o psicólogo, de fato, ele faz pelo menos 5 anos de formação, ou 10 períodos, depois tem lá uma especialização. A psicanálise, se o cara quer fazer para conhecer um curso livre de psicanálise, legal. Agora, fazer um curso, às vezes de meses, né? Às vezes uma vez por mês, e daqui a pouco se considerar até um doutor e atender, é muito delicado. Eu acho que, pelo menos, a gente é gente de Deus, gente séria, tem que levantar com mais calma, saber o que está fazendo. É para aprender, é para conhecer, beleza. E agora, tem uma outra coisa, a profissão é complicada, né? Que me perdoem todos os outros, mas eu acho que quando uma pessoa procura o gabinete pastoral, ela está precisando de um pastor. Exatamente. Ali é o pastor. Então, é o pastor que tem que estar ali. É o pastor que tem que recomendar. Ele não tem que se colocar no outro lugar. Ele não tem que parecer ser o que não é. Exatamente. Na realidade, tem que ficar bem claro que no gabinete pastoral, como o pastor César falou, aquela pessoa está indo procurar o pastor, ela não está procurando psicólogo, psiquiatra, ela não está procurando um profissional da área médica, mas ela está procurando um pastor. Então nós temos que ter a sensibilidade e a hombridade de poder detectar e saber até onde nós podemos ir. Exatamente. Porque chega um momento em que nós não podemos mais atuar. Passa para frente. Nós temos que direcionar, nós temos que indicar para a pessoa que realmente vai poder cuidar daquela pessoa. Até porque, pastor, um bom psicólogo, o senhor que é psicólogo sabe disso, quantas vezes, às vezes, a gente ouve uma mesma história para a gente chegar a um determinado lugar e pensar assim, esse paciente, ele está nesse caminho aqui, ou é isso aqui. Quantas vezes a gente ouve? E às vezes com uma única escuta, sair dizendo, é isso, é aquilo, aquilo outro. Isso é complexo, porque nós estamos falando aqui, como o pastor falou, de mente, de espírito, de alma, de um funcionamento complexo, que às vezes numa sentada, você não percebe o que a pessoa tem. E a gente lida com isso. A gente lida com pessoa que tenta nos enganar, tenta mentir para nós, ou a própria condição psíquica dela não deixa ela ser autêntica e verdadeira, não colocar para fora. Às vezes ela chega com uma história, no final a gente vai ver que o calcanhar de Aquiles é outra história que está numa outra ponta. Então tudo isso passa por isso tudo que nós estamos falando. O que ele tem que fazer é o seguinte, ponderar sobre a questão da leitura bíblica, da vida devocional, da oração, exatamente. Os princípios da palavra. Esse é o caminho, os princípios da palavra. Exatamente. Aí fez tudo isso. Pastor, fez tudo. Então vamos ver que essa coisa pode ser de uma outra área. Exatamente. Nós temos psicólogos, nós temos pessoas que são capacitadas, vamos fazer uma avaliação. Mas o pastor não precisa começar ele mesmo com terapia. Porque ele tem que aplicar a escritura. Na realidade, tem que haver uma humildade. Essa é a realidade. É verdade, porque chega um momento que o pastor deve ficar, eu penso dessa forma, deve ficar deslocado sem saber o que fazer, o que falar. E não se sente honrado de poder direcionar aquela pessoa para um profissional. O pastor não tem resposta para tudo, não vai ter todo momento, assim como o psicólogo às vezes não tem. Exatamente. Tem coisa que a gente acha que porque estamos ali como uma autoridade de Deus, nós não vamos ter, assim como o psicólogo às vezes não tem. E às vezes, como o psiquiatra também não tem. Nós precisamos de pessoas para nos auxiliar. Uma de nossos ouvintes... Só para fazer um conserto. Na verdade, eu sou estudante. Eu encerro no final do ano a psicologia agora. Só para explicar. Mas eu atendo no estágio, eu sou estudante ainda. Porque eu gosto muito, realmente, sou estudante. Nem psicólogo sou ainda. Mas também, doutor. Fica tranquilo. Ouvinte dizendo, vivo uma batalha espiritual desde que larguei a feitiçaria e me entreguei completamente a Deus. Eu fui até lançada pela escada da minha casa e tive meu braço direito fincado na grade da escada, rasgando bem perto da artéria do coração. O médico ficou espantado por não ter atingido. Hoje eu tenho uma enorme cicatriz que levou 18 pontos por eu ter renunciado servir ao mal e me converter e me batizar. Tudo isso aconteceu em 2009. Desde então continuo passando por problemas, perseguição, mas não saio da presença de Deus, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Aqui ao final, companheiros, a nossa ouvinte que nos escreveu, ela apresenta essas 3 últimas frases, sobre as quais nós já ponderamos aqui, mas é possível que haja algum destaque ainda. Como constatar que estamos sendo vítimas de opressões, possessões e até maldições malignas?
Em caso de batalha espiritual, como saber quais as armas devemos usar? Como estar preparado para as guerras espirituais de maneira equilibrada? Que acrescenta aos companheiros. JR, essa aqui eu quero colocar alguma coisa. Sei que os pastores têm muita coisa para colocar, mas como constatar que estamos sendo vítimas de opressões, possessões e até maldições malignas? Eu tenho visto, eu tenho presenciado. Uma das maneiras que percebo que as pessoas vão se envolvendo com coisas que oprimem é através da cultura. E aí, como eu não posso citar nome de ninguém, nem mas dar um exemplo. Já vi pessoa que começou, pastor, no carro ouvir funk. E a esposa dizia para ele assim: meu filho, tira isso, não dá para ouvir essa música. Isso é cultura, querida. Isso é cultura. Uma das formas pelas quais Satanás oprime todas as nações é através da cultura. Se você procurar, seja americana, seja indiana, seja qualquer cultura. Existem livros infantis. Exatamente, pastor. Eu ia falar de livro agora, pastor César. Porque tem um caso na minha igreja. E isso eu vou falar porque o meu pastor Jaime já falou lá no púlpito. Uma pessoa começou a ler o livro... Não posso falar, né? Pode. Um livro... Começou a ler um livro secular que está aí nas paradas vendendo aí, primeira lista. Começou a ler aquele livro. É uma história lá do Oriente Médio. A pessoa começou a ficar oprimida a partir da leitura daquele livro. E se você vai ver o livro, ele tem tudo a ver com magia, com coisa das trevas, e tem muita gente dentro da igreja. E um alerta aos navegantes. Está chegando aí o Rock in Rio. Eu moro na Barra da Tijuca, congrego na Barra da Tijuca e vejo gente da High Society, tá lá dentro da igreja, batizado, não sei o que, mas tá todo mundo comprando ingresso para ir pro Rock in Rio. Meu irmão, você tá abrindo a porta para estar dentro disso aqui, ó, ser oprimido pelo inimigo. Não consigo acreditar que você vai no Rock in Rio aplaudir aqueles caras lá cheios de droga, muitos depressivos, muitos homossexuais, e vai sair dali bem? Mas não vai mesmo. Então isso é uma das formas que as pessoas começam a entrar em opressões e não vão percebendo. Porque à medida que você vai abrindo a porta, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:9, não apagueis o espírito. Essa expressão tem um sentido de abafar, como no incêndio. Você abafa, você tira o oxigênio. O espírito, ele é apagado na vida do crente quando vai entrando esse tipo de coisa. A cultura, um funk, um não sei o quê. Ou nós somos crentes ou não somos. O grande filósofo Kierkegaard, ele disse o seguinte, que o dia que o mundo se tornar amigo do cristianismo, o cristianismo deixa de existir. Se há uma coisa no cristianismo, é que nós não somos amigos do mundo. Isso no mais literal sentido. Inimizade com o mundo é inimizade contra Deus. Pastor. É o famoso... Não tem como. Não tem nada a ver. O famoso não tem nada a ver, pastor. Relativismo barato, entendeu? Isso é que leva uma pessoa à opressão. O dia que você achar que o diabo não está fazendo tanta arruaça assim, você já começou a caminhar lá para mais próximo dele. É só perceber, às vezes, que Deus ordena várias vezes no Antigo Testamento que Israel não copiasse os cultos dos povos em volta, né? Sim. Cultura vem de culto, gente, né? As culturas começam nos cultos. Culto tem a ver com cultura. Então, cultura, na verdade, é o hábito, é o modelo, e tudo envolve celebração e adoração. Então, tem que ter cuidado, sim. Não vai ser que vamos ser pessoas retrógradas, que o cara tem que pensar, tem que ler, tem que conhecer, mas tem que ter muito cuidado de colocar os pés em cima, que a cultura oprime, realmente. A realidade é que, às vezes, por participar de algumas situações que aparentemente elas são culturais e não tem nada a ver, como eles dizem, existe uma batalha na mente do homem entre Satanás e o homem. E essa batalha, ela é constante, dando condições de Satanás lançar setas e dardos inflamados, e nós precisamos lutar contra essas forças malignas. Porque depois que você sai de um evento desse, só fica as batalhas espirituais. E elas vão acontecendo, porque você já abriu uma porta. A gente tá sendo assolado por um nível de situação, principalmente na fase juvenil, da adolescência. Nós estamos vendo adolescentes no mundo todo, por conta de opressões, de circunstâncias, que hoje estão cortando seus corpos. Não sei se vocês já viram isso e já enfrentaram isso. E muitas vezes as pessoas não sabem como isso começou, de que maneira isso começou, mas entra por uma coisa muito sutil. É cultural também. Eu quero voltar a lembrar como que Satanás tentou Jesus. Ele foi na sutileza. Ele não foi aparentando lá, chegando lá, dizendo: eu venho aqui para acabar com a sua obra, com o seu... Não. Você não está com fome?
diz aqui a palavra que vai haver, você pode se alimentar, olha, pede ao Pai, lógico, né, pastor? Um argumento lógico. Pães, porque a Bíblia diz e tal, a palavra diz. Então, assim, vão sendo insinuações sutis, e a gente pensa assim que Satanás vem fedendo a enxofre. Na verdade, irmão, muitas vezes Satanás vem fedendo a óleo ungido. Exatamente. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente está comparando e fazendo coisas que a gente pensa assim, e a gente vai percebendo insinuações, e depois essas insinuações vão se transformando em opressões, essas opressões vão migrando para até possessões, e aí a gente vê situações que a gente fala assim, como é que isso é possível? E aí a coisa... Elas começam a alterar a personalidade das pessoas. Ela começa a alterar as emoções, tentando fazer com que as pessoas comecem a agir, a realizar e a sentir através das opressões, daquela orientação maligna, daquelas influências. Nós precisamos entender que é muito difícil, porque batalha espiritual não se vê. Por isso, às vezes, se torna mais complexo você acreditar. Nós vamos ver no livro de Daniel, capítulo 10, quando Pedro, é um clássico, quando Daniel se coloca em jejum para buscar o Senhor por causa de uma resposta. Durante 21 dias ele esteve orando, buscando a resposta. Só que depois dele ter tido uma visão, uma experiência com Deus, o Senhor vira para ele e diz, olha, desde o primeiro dia que você aplicasse teu coração em buscar o Senhor, as tuas orações foram ouvidas, mas houve uma batalha. Houve uma batalha nos céus. Então, por não vermos essa batalha, às vezes se torna mais difícil nos focarmos e continuarmos buscando o Senhor. Essa batalha que vocês falam e que nós já conversamos e pensamos a respeito, eu tenho a impressão que agora o nosso ouvinte constata que de fato há uma batalha, que nós vivemos numa luta, que isso não é uma festa, nós não viemos passear, que existe um propósito, existe um objetivo de vida, que isso tudo faz diferença na nossa existência. Vale lembrar a perspectiva bíblica quando nos ensina, enchei-vos do Espírito, porque o lugar que está vazio cabe mais coisa. Sim. Mas se estiver cheio, não caberá nada que seja de mal, ainda que haja luta. Vai ter luta, vai ter luta, vai ter luta, mas há uma perspectiva diferente. Me parece que nós precisamos cuidar ainda mais da nossa vida espiritual, porque ela, para muita gente, ela se tornou uma rotina, ela é uma repetição, ela não tem vida, ela se torna uma coisa até chata, maçante. Por quê? Porque não tem vida, não tem fôlego naquilo ali. A história é completamente diferente quando você está buscando ao Senhor e a sua vida se torna algo fundamental. Então você busca, você ora, você lê, você se alimenta, você busca a palavra, você vai estudar, você leva a sério, você examina as escrituras, e aí você não faz isso por medo, porque não é assim que a Bíblia diz. Aliás, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não servimos a Deus por medo, nós servimos a Deus por amor, e é nessa toada de servir a Deus por amor que a gente vai observar que, apesar de todas as nossas fragilidades e dificuldades, há uma certeza: Deus cuidará da gente. Então você que está aí com esse medo, com esse receio, está com algumas dúvidas sobre esse assunto, a questão é: entrega o teu caminho ao Senhor. A questão é: confia nele, esteja certo, o mais e tudo o mais Ele fará, porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. A promessa de Deus sempre é cumprida na nossa vida. Traz todo o seu coração para a presença de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos juntos orar e buscar a presença desse Deus poderoso que reafirma o coração de todos nós. Ele cuida da gente. Ele cuida de gente como você, cuida de gente que tem uma longa experiência, cuida de quem está chegando agora, cuida de quem nem sabe que já chegou, mas já é fruto da ação do Espírito Santo. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia.
Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pesquisa 93. E aí, você acredita em batalha espiritual? 100% dos ouvintes por telefone afirmam que acreditam. 99% deles no site também acreditam. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco hoje aqui no nosso Debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. Uma de nossas ouvintes conta que a sensação que ela teve na vida dela foi o desejo intenso de entrar numa caverna. Essa foi a expressão que ela utiliza. E muita gente usa essa expressão. Então, exatamente por conta dessa expressão, quero sugerir a você que leia o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Há uma experiência maravilhosa vivida por Elias, onde Deus tem para ele uma pergunta. E a pergunta feita a Elias, ela também, de certa forma, pode ser aplicada ao coração de cada um de nós. Depois você dá uma lidinha. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, tem palavra de Deus para o seu coração e é sempre muito bom ter você com a gente aqui na nossa querida e amada 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte falando, minha gente, o Provérbios 13, versículo 12 diz que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Estou mais que entristecida, diz ela. Estou frustrada. O que fazer frente ao desespero e à frustração com relação ao silêncio de Deus? A não manifestação do poder divino com relação à minha causa pode ser um sinal de que estou sendo infiel a Ele? Como controlar a raiva para não sofrer com distúrbios emocionais e até mesmo espirituais? Quando se tem filhos, corre-se o risco de torná-los frustrados porque sou uma frustrada? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aí ao nosso querido pastor Silfarne, querido. Forte abraço, Deus abençoe sempre. Obrigado, Jota. Obrigado, colegas da mesa, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. Um abraço especial à comunidade evangélica de Mesquita. Minha princesa Patrícia está me ouvindo agora lá. Tô tentando falar devagar, fica tranquilo. Um beijo pra você, te amo. Maravilha, muito obrigado, pastora Márcia, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, um abraço pro pastor Jaime, pro pastor Osano, todo mundo da Barra da Tijuca, pros meus filhos, o pastor Edson que tá me ouvindo, e pra nossa ouvinte, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quais as armas que podemos usar para lutar nessa guerra? Maravilha, quero agradecer aqui ao pastor César Carvalho e também agradecer porque eu recebi hoje aqui a sua obra Sorrir, Chorar e Pensar. Eu quero mais uma vez, pastor César, reconhecer a importância do senhor na minha vida, especialmente nessa área editorial, e parabenizá-lo pela obra que agora eu tenho aqui em minhas mãos. Deus abençoe sempre. Eu agradeço você por estar aqui com meus irmãos, esses ouvintes tão especiais da Rádio 93, e dizer que é uma bênção, uma oportunidade poder trazer esse livro à existência, porque ele não é um livro que vai tratar de alguma tese. É a exposição completa da minha alma. Eu estou escrevendo sobre as coisas que eu vivi na minha vida, sem ser biográfico, mas trazendo minhas memórias, meus relacionamentos, e com isso você vai sorrir, você vai chorar e você vai pensar, eu espero. Se você me permite, hoje à noite eu estarei no restaurante La Estrada, ali na Washington Luiz, também lançando esse livro com um grupo de irmãos, pastor Manuel, da Igreja Brasil para Cristo. Vamos estar juntos lá, e quem puder dar a honra da presença vai ser muito bom, ali na rodovia Washington Luiz, na casa de festas e no restaurante La Estrada. Maravilha, muito obrigado também ao querido pastor Vladimir Peixoto. Um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, J.R. Vargas, por nos receber nessa manhã, nesse debate. Que Deus possa estar abençoando a todos os ouvintes e que possa traga esclarecimento a cada um dos seus. E também aos debatedores, que Deus possa estar abençoando. Maravilha. Hoje nós vamos ter o culto da 93 FM, que será na igreja do senhor, né, pastor? A Avenida Mirandela,
número 1889, em Nilópolis. Tem algum ponto de referência, pastor, para quem não conhece bem a área? A nossa igreja fica na rua principal da cidade. Chegando no calçadão, essa rua, direto no final dessa rua, está situada a nossa igreja. Maravilha. E a igreja vai estar aberta a partir de que horas, pastor, para receber o povo de Deus? A partir das 5h30. 5h30. É bom pro povo. O povo já chega para orar, entendeu? Já chega cedo para orar. Nós vamos receber hoje lá a Gislaine e Milena. Mesmo em escombros ele vai reconstruir. E o que ele faz, quem é o homem pra impedir? O mestre de obras está erguendo agora os alicerces da sua história. Lançando seu novo CD, Gislaine e Milena. Tem essa canção aí, ó. Deu tudo certo, ó. Viu como um vencedor. Deus te abençoou, a página virou. E agora está escrito, já deu. E teremos também hoje a Beatriz. Quando ninguém esperar, vai acontecer. Deus vai te tirar da lama e vai te erguer. Vai te exaltar na terra e vai ser pra todo mundo ver. Olha a Beatriz aí, minha gente, ó. E dizia, olha ali, lá vem o sonhador. Vai olhar e perceber que Deus realizou todos os sonhos que você sonhou. E também a Bruna Carla. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar. Ei, Bruninha, Bruna Carla, Beatriz, Gislaine e Milena cantando, adorando ao Senhor. Nós vamos ter a mensagem com o querido amigo pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. Pastor Marco Antônio Peixoto hoje lá. Nós vamos ter o Cid Gonçalves em nome da 93 FM, com os nossos companheiros, a nossa equipe de produção, nosso timaço que vai estar lá. Então, na igreja do pastor Vladimir Gustavo Peixoto da Silva, Avenida Mirandela, número 1889, em Nilópolis, com a Gislaine Milena, Beatriz, Bruna Carla, equipe 93 e a pregação do pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. É bênção, gente. É muita bênção hoje, com a graça do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar juntos, pois não, pastor? Eu só queria mandar um grande abraço pro todo o povo da Ministério Pisão em Nilópolis. Um beijo para minha esposa Simone Freire, minhas filhas Milena e Lorena e todo o povo de Saracuruna, Pisão Saracuruna e Mesquita. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir à pastora para orar conosco. Nós temos orado pelo tema de hoje, que é sempre muito importante. Nós oramos pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, pela igreja. Estamos também numa campanha, #Eu Amo o Brasil, #Eu Oro pelo Brasil, espalhada aí pelas nossas redes, porque de acordo com o IBGE, 15,2% das crianças brasileiras aos 8 anos de idade, elas ainda não são alfabetizadas. E dados de uma reportagem recente apontam que em todo o país, a cada hora, 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência. Mas esse número certamente, infelizmente, pode ser maior. Nossas crianças têm sido vítimas de abuso, de violência sexual, de exploração, maus tratos, agressões e negligência, que é um dado que é tão difícil da gente constatar. Mas muitas crianças estão sendo largadas, criadas, sabe lá Deus como. Vamos orar por essas crianças, vamos orar por esses pais, por esses avós que cuidam dos seus netos como se fossem seus filhos e fazem melhor. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela vida dos teus servos que aqui vieram para trazer esta contribuição no entendimento da tua palavra, que é para nós um norte, uma bússola, Senhor, que esta ouvinte possa tomar essas armas para lutar, Senhor. Queremos te pedir pelas nossas crianças, meu Deus, pelo nosso Brasil, pelas nossas autoridades, por esse momento tão difícil que o nosso país atravessa. Nós oramos, Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que remove reis e estabelece reis. Tudo está nas tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pedimos por aqueles que estão enfermos, que estão ouvindo esse programa, Senhor, ouvindo esse debate, que a tua bênção alcance estas pessoas, Senhor, e que o teu Espírito nos dê direção nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, Senhor. Te peço por pessoas que estão depressivas,
pessoas que estão com problemas emocionais sérios, que a tua mão seja sobre os nossos ouvintes e possa trazer a paz, porque o Senhor é um Deus que veio, sobretudo, para nos dar paz, tranquilidade no espírito e na alma, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.